Existem pessoas que acabam vendendo uma facilidade para você, porque existem muitas empresas de EB2W, até mesmo escritórios aí, querendo fazer o pleito, e você tem que ter cuidado para você não ser enganado. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo que eu acho muito importante, que tem a ver um pouquinho com o meu vídeo anterior, sobre os cuidados que você tem que ter antes de aplicar o seu EB2NW. Hoje o tema do vídeo eu vou falar sobre você fazer personal plan ou business plan na sua aplicação do visto EB2NW. Então, para quem não me conhece, meu nome é Raíssa Araújo, eu sou dentista e estou contando para vocês aqui no canal a minha experiência, tá? Com o visto EB2NW consular. Lembrando que eu não sou advogada, não estou aqui para dar conselho legal a ninguém. Eu estou contando um pouco da minha história, da minha experiência e também mostrar para vocês o resultado da minha busca durante esses 3 anos, pelo menos, em relação ao visto, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre essa etapa. Como você vai definir se você vai fazer o personal plan ou o business plan. Primeira coisa, primeiro cuidado que nós temos que ter, de fato, existem no mercado escritórios de advocacia ou até mesmo empresas de consultoria que têm uma preferência entre um tipo ou outro. Mas eu acho que você, como aplicante, você tem que saber o seguinte: você primeiro tem que entender qual é a sua história profissional. Você precisa saber o que você fez na sua carreira e também precisa saber o que você pretende fazer nos Estados Unidos para que você possa, junto com a empresa, decidir o que você gostaria de aplicar. Porém, existe uma coisa muito importante que você precisa saber, que lá no site da USCIS, eles divulgam informações sobre os 3 prongs que você precisa, sim, estar enquadrado para você conseguir o EB2NW. Eu já fiz um vídeo aqui também falando sobre o visto EB2NW, quais são os critérios que te classificam, que podem fazer com que você tenha esse visto, mas não é tão simples. Existem alguns critérios que são objetivos, que você sim, facilmente poderia se enquadrar neles, tendo 5 anos de experiência, uma graduação avançada, que seria o ensino superior, ou então, se você tiver 10 anos de experiência, você conseguiria se qualificar, mas isso você se qualifica para o EB2. Lembrando que o visto EB2, ele pode ser feito também com uma empresa americana te contratando. Então os critérios objetivos, que são os critérios do EB2, de fato, eles parecem ser simples para você se qualificar. Mas o EB2NW, ele possui outros critérios. Primeiro, que são critérios subjetivos. São critérios em que o oficial de imigração tem total liberdade para decidir se você realmente concluiu, né, se você está de acordo com os 3 prongs ou não. Então, você, antes de até procurar um advogado, eu indico que você pesquise um pouco sobre o visto EB2NW, pesquise bastante, porque infelizmente, gente, existem pessoas que acabam vendendo uma facilidade para você, porque existem muitas empresas de EB2NW, até mesmo escritórios aí, querendo fazer o pleito, e você tem que ter cuidado para você não ser enganado. Como eu falei, essa foi um dos meus medos, assim, quando eu comecei a pesquisar esse visto em 2019. Hoje em dia você já tem muita informação. Hoje em dia eu comecei a entrar em alguns grupos e a gente consegue ver histórias de muitas pessoas e às vezes histórias que não deram certo. Então, antes de procurar o seu advogado, a sua empresa, de confiar no que eles estão falando, estude. Então, qual é o detalhe? Existe a possibilidade de fazer personal plan e existe a possibilidade de fazer o business plan. Porém, quando você analisa os 3 prongs, você precisa ter o que para você conseguir o seu NW? Você precisa ter mérito substancial, importância nacional, o seu projeto de vida, né? O seu projeto de vida para os Estados Unidos precisa ter esse mérito substancial e importância nacional. Você precisa mostrar para o governo de que você vai levar uma situação, você vai levar um projeto tão importante para o governo dos Estados Unidos que não é necessário que você
faça, por exemplo, o que eles chamam de Label Certification, que é o quê? Não é necessário você provar que você não vai mais estar tirando o emprego de um americano, por isso que você vai conseguir o seu NW. Então, isso é preciso estar muito convicto na sua cabeça. E aí vem a situação. Todo mundo pode fazer personal plan? Não. Todo mundo pode fazer business plan? Talvez não, porque pode ser que aquela pessoa não tenha experiência. Então, o que você tem que levar em conta? O personal plan, ele é indicado para algumas pessoas, sim, porque de fato tem pessoas que foram muito diferenciadas nas suas áreas, tem pessoas que tiveram, né, assim, muitos feitos e que de repente trabalham com alguma pesquisa específica e que elas têm como mostrar que o que elas vão fazer para os Estados Unidos é de fato muito relevante e é de importância nacional. Por outro lado, existem pessoas que talvez nem tenham toda essa experiência, né, de muita formação, de artigos publicados, de mestrado, doutorado, enfim, não tem pesquisas, mas essas pessoas têm uma experiência profissional na sua área, não necessariamente têm uma experiência com uma empresa ou um business, mas elas, junto com o conhecimento que elas têm, podem sim fazer um business plan, de repente, de uma consultoria, para ajudar outras pessoas a conseguir seus feitos, ou até um business de fato para abrir uma empresa que vai gerar empregos para os Estados Unidos, que vai melhorar a comunidade do local onde você está trabalhando, não é simplesmente gerar empregos também. Então é muito importante você ter esse conhecimento. Mas o que eu falo, cuidado com generalizações. Não vamos generalizar nem o business plan, dizendo que só faz com business plan, só faz com business plan, e nem o personal plan, só faz com personal plan. Que infelizmente eu já ouvi com muitos colegas comentando que existem empresas que simplesmente te oferecem o personal plan como primeira opção. Ou seja, oferecem para todo mundo. E no final, gente, existe um site, um link que eu posso até deixar aqui para vocês, que a USCIS, ela divulgou em janeiro do ano passado, se eu não me engano. Eles divulgaram um artigo dizendo que as áreas do STEM e os empresários vão ter mais, assim, não é que mais chance, mas eles vão ter um diferencial. Eles vão ser analisados de forma diferente se você aplicar para o EB2NW. Então, claro, aquelas pessoas que já têm experiência com o business e que realmente são empreendedoras, que gostariam de empreender, essas pessoas, elas vão ter chances. Agora, não quer dizer que só essas pessoas que estão fazendo business plan que têm chances de conseguir o NW. De fato, é possível sim fazer o NW com personal plan, contanto que você esteja, né, alinhado para entender que o seu personal plan, ele tem que ser diferenciado. Você tem que mostrar, não é simplesmente mostrar, olha aí tudo que eu fiz na minha carreira no Brasil, eu sou mais um dentista, mais um enfermeiro, mais um médico, e tem poucos médicos, poucos dentistas, e eu quero ter o NW. Não é assim. Por mais que você faça o personal plan, você vai ter que ter um projeto. Você tem que mostrar o seu projeto de vida. Tudo bem, eu vou revalidar meu diploma, vou chegar lá e vou fazer mais alguma coisa para atuar como dentista e para beneficiar a sociedade. Tudo bem, você só tem que deixar bem claro isso no seu personal plan e mostrar dados a eles, tá? Isso tem que ser bem estruturado. Então, o que eu acho muito importante, né, você ajudar a empresa e o advogado que você vai fazer a definir. Eu acho que isso tem que vir também da sua vontade, né? Não pode ficar na mão deles e única e exclusivamente. Claro, existem advogados, inclusive o meu advogado, já falei aqui para vocês, eu nunca falei no vídeo, né, mas eu sempre comento no comentário. De fato, o meu advogado, que foi a Gondiló, eles têm preferência, por exemplo, por business plan. Eles dizem abertamente que eles só pegam casos que vão ser feitos com business plan, e eles têm todo o direito de fazer isso, gente, né? Afinal, é o nome deles que está lá, e eles acreditam que o business plan é mais importante, e tudo bem. Para mim, deu certo, eu tenho experiência com empresa, eu tenho minha clínica e, de fato, tenho vontade de abrir uma clínica nos Estados Unidos, tenho vontade até de ser dentista lá. Mas o que é importante vocês saberem, por exemplo, eu conversei com o meu advogado e junto com ele decidi essa estratégia.
Agora, eu já vi colegas falando que fizeram com uma outra empresa, que simplesmente a empresa disse que tinha que ser o personal plan e a pessoa queria fazer o business plan e a empresa disse que era o personal plan e que só iria fazer o business plan se tivesse uma RFE. Eu falo, gente, isso não existe. Se você quer fazer o seu business plan, faça com o business plan. Ah, tem pessoas que pensam assim, nossa, mas eu não vou abrir a empresa logo agora, eu não tenho vontade de abrir uma empresa agora. Não, tudo bem, se você realmente não tem vontade de abrir uma empresa, o ideal é que você não faça o business plan. Mas para você fazer o personal plan, por exemplo, da área da saúde, eu vou falar, né, da minha área, que no caso eu sou dentista, comecei a conversar com alguns colegas dentistas que estão passando por esse plan. Se você vai fazer um personal plan, então, você tem que ter uma estratégia muito específica. De repente, você vai fazer a sua revalidação do diploma, que é outro ponto que eu também falo aqui no canal. Você já está em andamento com a sua validação do seu diploma, você já passou na prova do board, você já se inscreveu no board, pelo menos, porque, gente, existem pessoas que estão sendo aprovadas com personal plan de primeira, sem RFE. Sim, existem pessoas que conseguiram, mas você tem que ver que uma pessoa conseguir não quer dizer que é a maioria que está conseguindo. E que hoje em dia, né, os oficiais, eles estão sim questionando, tanto que nós vemos que tem muitos dentistas que estão sendo questionados, inclusive sobre isso. Você diz que você é um personal plan, ou seja, você vai dizer que você vai atuar como dentista, mas você ainda nem começou a fazer a prova do NBDE. Como? Você realmente quer ser dentista? Você vai ter que mostrar para ele que você vai ter sua licença, né, e que você está encaminhado para isso, você já iniciou seu projeto para isso. Então, lembra, o EB2NW, gente, não é simplesmente pegar o que você fez na sua carreira e dizer, não, olha, minha carreira foi assim, assim, eu tenho todos esses critérios. Isso aí é o EB2. O NW é mostrar qual é o seu projeto de vida nos Estados Unidos. Se você tem um projeto personal plan de que você vai atuar, você vai ajudar a comunidade de alguma forma. Se você como dentista que é da saúde, você vai conseguir mostrar que aquelas pessoas, as crianças, por exemplo, as pessoas que não têm acesso à saúde, elas vão ter mais acesso à saúde, isso pode ser utilizado de repente no seu personal plan, no seu business plan também. Então, é importante você entender o que é o EB2 e o que é o NIW, para que você também não caia em certas histórias de empresas que simplesmente falam EB2NW para dentistas, EB2NW para médicos, EB2NW para as enfermeiras, como se qualquer pessoa, simplesmente por ser médico, por ser dentista, consiga fazer. E não é bem assim, gente. Você, além de ter a sua experiência profissional, você tem que ter um projeto e tudo que você definir, seja personal plan ou business plan, tem que estar alinhado durante a sua cover letter, durante as suas cartas de recomendação, durante todo o seu pleito, para que lá no final você tenha uma resposta positiva. E outro ponto que infelizmente nós também temos que ressaltar, o EB2NW, como eu falei no início, ele é um poder discricionário, né? Então, o oficial de imigração, ele tem total liberdade para olhar o seu pleito, mesmo que esteja o mais bem desenhado possível e dizer, bom, eu acredito que esse seu projeto não é de importância nacional. E ele pode negar. Então, o que eu acho importante? Poxa, se eu sei que existem muitas coisas que vão fazer com que ele me questione e que ele negue meu caso, por que eu vou fazer o mínimo se eu posso fazer o máximo? É melhor fazer o máximo, mostrar todas as evidências. Então, é muito importante, gente, vocês entenderem que o EB2NW não é simplesmente estar dentro desses critérios, tá? Eu vou deixar mais esse vídeo porque eu acho que vale muito o alerta, principalmente pessoas que estão começando agora, que ainda estão indo atrás de advogado ou que estão querendo fazer seu processo sozinho, de fato, tá bom? Vocês precisam entender o que é isso aí, para que você consiga ter uma boa resposta. E é isso aí. Boa sorte a todos. Qualquer coisa, estou aqui. Podem me mandar dúvidas no comentário.